A Hora do Briefing, o podcast do Baja SAE Brasil. Olá e bem-vindos à Hora do Briefing, o podcast do Baja SAE Brasil. Esse é o nosso episódio número 5, eu sou o João Bresolim e comigo o Eduardo Tendi para apresentar para vocês esse novo episódio que o nosso podcast, convenhamos, a maioria das equipes provavelmente não sabe ou não lembra que existe. Culpa nossa, o último episódio foi há 4 anos e meio atrás, então está um pouco atrasada a sequência do programa, mas nosso time de marketing está com um planejamento de vários episódios para vocês e vamos começar hoje com esse episódio bem especial falando sobre os novos motores da competição Baja SAE Brasil. Para falar sobre isso, estamos acompanhados aqui hoje do PP, diretor-geral do Comitê Técnico Baja SAE Brasil, do Geller, o diretor de segurança, e do Gabriel, o chefe de motor. Vamos falar para nós sobre as novidades. Legal, pessoal. Muito bom tê-los aqui conosco. E a nossa dinâmica vai ser a seguinte: nós recebemos aí uma série de perguntas das equipes e nós vamos fazendo esse bate-papo aqui entre nós, respondendo as perguntas e mais algumas curiosidades aí que a gente tem em relação a esse tema tão importante que é a motorização do Baja. Pessoal, a primeira pergunta aqui ela é bem direta. Uma vez que nós estamos falando de uma competição de engenharia, né? O Baja essencialmente é uma competição de engenharia. Por que eu não posso fazer o meu motor? Boa noite, Eduardo. Boa noite, João. Eu acho que eu gostaria de aproveitar o momento também para enaltecer esse tipo de conversa, né? Eu acho que é um momento que a gente pode estar compartilhando informações que surgem internamente no comitê e são dúvidas das equipes, né? Aproximando o comitê das exato, equipes. Né? Isso é um ponto bem importante que a gente busca cada vez essa maior proximidade, né? Para a melhora da competição em si. O assunto de motor, de fato, ele é um pouco polêmico, dependendo da discussão que isso gera, mas em relação à tua pergunta, né, ela é bem interessante. A gente se forma como engenheiros e tem muito essa questão de querer desenvolver as coisas, né? E alguns pontos no regulamento, ele de fato, ele é mais restritivo, né? Por várias questões. Eu vou citar uma aqui, que é um fator histórico, né, da questão da motorização. Então, fazendo um breve apanhado, a competição ela surge nos Estados Unidos e desde o início a Briggs ela acaba sendo a fornecedora dos motores e com o tempo, né, até há poucos anos atrás, essa questão foi trocada, né, o motor Briggs para o motor Kohler, né. Então, o primeiro ponto é o contexto histórico, né? Não sei se o PP quer comentar um pouco da parte de isonomia e tal, que isso é uma questão bem interessante. Sim, a gente tem uma isonomia entre o motor americano e o regulamento americano e o regulamento brasileiro. A gente tem algumas diferenças, principalmente em relação à segurança. O nosso regulamento ele é muito mais seguro que o regulamento americano, mas a gente tenta manter essa isonomia entre os regulamentos para que as equipes brasileiras consigam competir nos Estados Unidos. Uhum. Então, por isso que a gente não pode mudar de forma abrupta, liberar o motor assim, e aí a equipe ganhadora no Brasil não poderia competir nos Estados Unidos, por exemplo. Ou teria um grande retrabalho do projeto todo. Perfeito. E nessa linha de modificação de motores aí, a chegada desse novo motor Honda para a competição aqui nacional, como é que foi essa mudança? Quais foram, por que isso aconteceu? Por que a gente não segue utilizando o mesmo motor que a gente já tinha desde sempre? Acho que quando a gente veio, né, como o Geller comentou, essa mudança lá dos Estados Unidos, do Briggs para o Kohler, a gente começou a estudar porque a gente viu que ele era um motor que não seria trazido para o Brasil facilmente. Hoje o custo de importação dele é altíssimo e poucas equipes que vão lá para fora têm dificuldade de trazer porque, pensando em reposição, peça, a Kohler, do jeito que eles entraram com a competição norte-americana, não aconteceu aqui no Brasil, igual a Briggs aconteceu antigamente. Então foi onde a gente viu que tinha essa oportunidade, teve uma conversa com o comitê lá de fora, onde a gente viu que poderia desvincular um pouco, isso não impediria em nada que uma equipe que ganhasse aqui participasse lá, óbvio, desde que se adequasse, né, ao regulamento. Então a gente começou a pesquisar motores que a gente entendia que poderiam atender às necessidades do Baja
e também permitir, como o PP comentou, essa facilidade de se adequar ao regulamento norte-americano da equipe de força. Então a gente começou a estudar motores que existiam aqui no Brasil, valores mais baixos, e que o torque, potência, o desempenho dele se assemelhasse com o Collier. A gente foi chegando a algumas opções. Quando a gente definiu o Honda, um dos motivos foi muito esse. A geometria dele é muito semelhante, quase idêntica ao Collier. Então, uma equipe que instale o Honda aqui para participar da nossa competição, porventura vá competir lá fora, é quase um plug and play para o Collier. Tem um ajuste ou outro de acelerador e tal, mas não vai precisar ter uma mudança estrutural. Então, a gente levou em conta toda a questão de desempenho dele, mas também que a equipe pudesse se adequar lá fora depois. E além dessas questões que vocês estão trazendo, se vocês puderem detalhar um pouco mais, quais outros pontos que vocês levam em consideração, ou levaram em consideração, para a escolha do motor? Tem, como você trouxe, a questão dimensional do motor, alguma questão de curva de torque, curva de potência, mas o que mais a gente pode olhar que é importante na seleção, nos critérios de seleção desses motores, até a gente chegar nesse motor que a gente está trazendo agora para o Brasil? Ou está utilizando agora no Brasil, né? Então, além dessa questão de potência e similaridade, a gente tem uma questão muito importante, que é o fornecimento do motor no Brasil, que é algo difícil, né? E a questão de suporte do pós-venda também, a gente levou isso em consideração, e a Honda tem feito um trabalho legal. Então, isso é um ponto muito importante. Então, é uma questão mais ampla do que simplesmente o motor ter a mesma potência escrita no próprio motor lá, a potência é igual. Existe uma série de outras questões aí, como vocês estão trazendo, né, que abrangem desde Exato. segurança, dimensional, disponibilidade de peças. Muito interessante isso, né? Arthur, quer trazer algum ponto? Sim, eu gostaria de dar um complemento aqui. Trazendo um pouco dessa seleção dos motores, né? O PP e o Gabriel comentaram já muito bem, mas eu quero ressaltar o ponto de vista do compromisso que o comitê tem em relação à regra, né? Então, no momento que o comitê ele lança uma regra, né, ele coloca no RAT-BSB ou coloca a nível de informativo, quer dizer que houve uma série de buscas, estudos e, de certa forma, comprometimento com o que é trazido na regra, né? Então, às vezes é fácil pensar em buscar um motor até mais barato ou, enfim, que as peças sejam mais fáceis de conseguir ou que tenham um desempenho maior, mas do ponto de vista de reunir todas essas características de empacotamento, de torque e potência, de ter um pós-vendas, isso tudo é um compromisso que o comitê acaba tendo de colocar isso no regulamento. Então, saibam que para a informação chegar e ela estar dessa forma redonda, tem uma série de estudos e, como eu disse, de responsabilidade de colocar isso na regra, né? Não, legal. E se vocês, nessa jornada de vocês de seleção de motores, vocês chegaram a olhar, por exemplo, algum motor asiático que fosse ainda mais competitivo em questão de custo? Vocês chegaram a traçar alguma linha nesse sentido? Sim, acho que foi isso. Quando veio, né, a ideia de trocar, a gente analisou diversos tipos. Os asiáticos entraram no jogo, né, na pesquisa, no estudo que a gente fez, muito por conta de preço. Acho que a realidade foi essa, a gente viu que eles seriam muito mais baratos, mas a gente não conseguiu dados confiáveis, primeiro, de previsibilidade dele. Então, a gente não queria colocar um motor e daqui a 2 anos ter que trocar de novo. E a gente viu nas pesquisas que muitos que a gente ia encontrando pelo histórico era isso. Aquele modelo de motor só se sustentava por 1 ano, 1 ano e meio. Então, a gente também não quer isso para o Baja, porque a gente sabe que é um investimento que as equipes fazem, tanto financeiro quanto de estudo para o projeto. Então, a gente queria algo mais que a gente conseguisse confiar que duraria mais. Eles entraram no jogo, mas acabaram sendo descartados um pouco por isso. A gente não conseguiu ter a confiança que ele seria bom o suficiente para o tipo de projeto que a gente quer desenvolver com as equipes. E depois desse processo de avaliar todas as alternativas possíveis no mercado dentro desses parâmetros que vocês comentaram, como foi então o approach com a Honda? Como que foi desenvolvida essa parceria que nós temos agora para usar o motor deles?
A gente ainda está em contato com a Honda, a gente tem feito algumas reuniões com eles, e assim, eu não posso abrir o que a gente está falando, a gente ainda está discutindo com a Honda, mas a gente promete que a gente vai tentar uma parceria mais a longo prazo. Legal, e nessa linha, nessa pesquisa aí, a gente acho que está bastante claro para quem está nos acompanhando a preocupação do comitê num pensamento de longo prazo, né, num pensamento de a gente ter um motor aqui que, como vocês comentaram, não fique trocando de ano em ano, né? E aí isso gere uma série de questões até, quem sabe, de segurança, mas de custos, de impacto no projeto. Mas nessa jornada, vocês entendem que num horizonte aí plausível, a gente teria outros motores, outras marcas, quem sabe também motorizando os nossos carros, ou a gente vai ficar em uma, duas marcas, ou só em uma? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Bom, Eduardo, eu acho que a ideia é sempre a gente não ficar transitando em muitos modelos de motores, tá? Até por uma questão de maior controle nosso, né? De estar estudando mais profundamente os modelos de motor. Muito da questão de implementar o Honda justamente pela próprio desligamento e próprio vínculo que a Briggs e o regulamento americano tinham, né? Então, os BRICS, eles cada vez mais vinham nessa questão de dificuldade de fornecimento de peças, de aquisição dos próprios motores, além de diversos problemas também que a gente observava nos motores BRICS. Então, o Honda hoje ele já é uma realidade no Baja. A gente viu aí várias equipes já tendo Honda, né, e cada vez mais abandonando o BRICS por todas essas questões que a gente já comentou. E nesse momento a gente não vislumbra nenhum outro tipo de motor justamente porque a gente comentou. Em relação a ter diversos motores e ter um controle sobre eles. Porque numa própria ICTS, por exemplo, no ambiente de competição, a gente tem diversos tipos de motores de várias marcas, acaba sendo um problema do ponto de vista de verificação e não estou entrando nem no mérito da isonomia, que eu acho que é o principal, né? Que é a gente ter motores iguais ou muito semelhantes, né, para todas as equipes. Então, no futuro próximo, o que as equipes têm a esperar é uma competição após o fim do Briggs com duas opções de motor, Kohler e Honda. A gente acredita que é exatamente nesse sentido. Eu acho que um ponto interessante de discussão que a gente pode trazer aqui é justamente esses estudos que estão rolando por trás, né, com alguns parceiros em relação a esses dois motores. E então, fala para nós um pouco mais sobre o que são esses estudos que estão sendo feitos, o que já tem de resultado que as equipes podem saber, o que a gente tem de horizonte de tempo para eles terem um resultado final sobre esse tipo de coisa. Bom, legal. O motor Kohler, ele tem uma potência, né? E o motor Honda tem uma potência também. Hoje a gente não sabe qual que é a potência, qual que é a curva de potência do motor Honda, nem a do Kohler. Além disso, o Kohler, nos Estados Unidos, ele tem uma restrição de entrada de ar, de admissão. E a gente também não sabe como ele se comporta em relação a isso. Então a gente não tem como criar uma regra, fazer alguma coisa sem embasamento técnico nenhum. Então a primeira coisa que a gente está fazendo é pegando as curvas de potência do motor Honda, do motor Kohler e do motor Kohler com a restrição. Mas o motor Kohler já está sendo usado, obviamente, na competição internacional e lá já foram feitos estudos, já tem curvas de potência disponíveis. O que impede de usar essa informação diretamente para confrontar com o Honda? Eu posso comentar um pouco do nosso parceiro que está nos ajudando nesse processo, né? Então, hoje a gente conta com a Mauá, Instituto Mauá de Tecnologia, juntamente com o professor Kurilov, que inclusive ele é orientador do Baja da Mauá. Então, ele que está nos dando todo esse suporte em relação a testes de motores, né? Daí vem a tua pergunta, por que a gente não usa as curvas de lá? A gente tem um histórico em relação ao estudo que a Mauá vem executando desde os motores Briggs, na época que migrou do modelo 20 para o modelo 19. Então, foi feito estudos comparativos. E esse mesmo estudo ele está sendo evoluído para esses novos motores que estão vindo, Honda e Kohler. Então, por que a gente não pode usar uma curva que é disponibilizada pelos americanos, né?
porque a gente não tem os mesmos padrões de testes para utilizar no motor Honda. Ou seja, a gente acaba não comparando nas mesmas questões, né, nos mesmos métodos de teste, um motor com o outro. Então, é importante que a gente tenha as curvas de torque e potência do Honda feitos com base nos testes que a Mauá executa, que já foram feitos em relação ao Briggs, e executar nos mesmos parâmetros os testes do Colin. Por isso que eu não consigo aproveitar dados que vêm, né, de datasheet ou que são disponibilizados pelos americanos. Além disso, a gente também tem a questão do combustível, né? Então, a gente, fazendo todas as curvas aqui, a gente garante que todos os motores estão utilizando o mesmo combustível e a gente está comparando os mesmos dados. Legal. A gente pode perceber aí a profundidade e a quantidade de trabalho que uma aparentemente simples alteração de motor traz para a gente conseguir manter a competitividade, né, da nossa competição. Pessoal, a gente recebeu aí algumas perguntas das equipes e essas perguntas aí que estão baseando muito da nossa conversa aqui hoje. E um dos pontos que foram levantados aí pelas equipes é o seguinte: uma vez que a gente está aí fazendo todo esse movimento de troca de motor, por que eu não posso, por exemplo, fazer uma troca de componente desse motor, talvez por um de mesma marca, mas que gere alguma alteração no motor? Porque eu não posso fazer um trabalho específico no motor e assim por diante, em vias de melhorar uma performance, seja de consumo de combustível ou performance de potência. Por que a gente não pode fazer isso e se a gente vai poder passar a fazer isso? Eu acho que é muito o final da sua pergunta. Eu acho que hoje eles não podem fazer ainda. A gente não fecha essas portas. Acho que muito em cima, né, do que o Arthur e o PP comentaram. A gente está nessa transição, a gente começou essa transição tem 2, 3 anos, se eu não me engano. Então, o primeiro passo a gente definiu né, depois que a gente definiu qual seria o motor, é entender bem o motor. A gente pensa muito em desempenho, tudo, mas o foco principal sempre é a segurança. Então, primeiro a gente quer entender bem o motor, por isso todos esses testes, esses trabalhos que a gente está fazendo com a Mauá e com outros parceiros, para entender bem o funcionamento dele, principalmente do Honda, né? O Kohler tem essas questões já de ser um pouco mais usado nos Estados Unidos, então tem alguma coisa, mas a gente precisa entender nacionalmente. E a partir do momento que a gente entenda, tem uma confiança boa, consiga estabelecer critérios bons de segurança e desempenho, né? O que o Arthur comentou, a gente tem aí, principalmente hoje, os estudos com os restritores, né? Que o Kohler já usa lá fora, o Honda hoje não está usando. Então a gente tem um estudo de desenvolvimento para saber se a gente pode tirar, de repente, o restritor do Kohler, ou vai precisar colocar um no Honda. Então a gente está trabalhando isso em paralelo. E fechando esses estudos, a ideia é que, como a gente comentou lá atrás, é que o Honda fique muito tempo, a gente não fique mudando. Então a gente também conversa e faz, né, reuniões e estudos internos para permitir algumas modificações das equipes. Porque é isso, quem está aqui é pensando num projeto de engenharia, então quer desenvolver algo. Já desenvolve vários sistemas, por que não no motor? Hoje, por uma questão de segurança e não conhecer bem, a gente não está permitindo, mas para o futuro breve, curto ou médio prazo, a gente pensa sim em ter algumas possibilidades de mudanças aí, de desenvolvimento por parte das equipes. Legal. E um ponto que foi levantado aqui, uma questão bastante específica que as equipes trouxeram, é do uso do snorkel no motor Honda. O que vocês conseguem nos adiantar em relação a isso? Quais são as tratativas em relação a esse tópico? Eu acho que essa questão ela vai muito ao encontro do que a gente estava acabando de discutir de modificações possíveis no próprio motor Honda. Em relação ao próprio snorkel, a gente sabe que hoje o motor ele não está apto a receber um kit de snorkel, né? Muito diferente do que é o próprio Briggs, que a gente imagina que lá fora foi uma necessidade em dado momento implementar um kit de snorkel no Briggs. Isso foi feito, de certa forma, em parceria com a Briggs e o próprio Baja, né? Assim eu imagino. Aqui na nossa realidade nacional, eu entendo que vai ser da mesma forma.
talvez no futuro, é um ponto já que está anotado na nossa lista de tarefas, digamos assim, é um ponto que já foi tratado com a Honda, não tem esse kit, tem alguns equipamentos semelhantes que utilizam esse motor que tem o kit Snork, porém não se aplica ao Honda, e é uma questão nossa de estar desenvolvendo em médio prazo, eu diria, daqui a um ano, talvez, no máximo, ter essa questão resolvida. E aí é um ponto em aberto. Desenvolver com a Honda, eu entendo que é um pouquinho mais a longo prazo, porque se trata de uma grande empresa, né, e fazer essas modificações se tornam mais complexas, mas quem sabe manter alguns elementos ali no sistema de admissão de ar e fazer com que as equipes tragam as suas próprias soluções também seja um caminho, né? Sempre olhando para a questão de segurança e de isonomia também entre os competidores. Né? E pegando esse gancho no que tu traz das equipes fazerem algumas modificações, uma questão que o pessoal levantou era se a gente pode movimentar o escape do Honda ou tirar proteções do motor. Como está essa questão? Em relação à própria proteção do escapamento, hoje até foi tópico de uma pergunta no fórum recentemente, que ela não é obrigatória implementar. Porém, eu puxo um gancho lá do início falando dos motores serem compatíveis entre Kohler e Honda. No cenário que você for competir, por exemplo, na competição internacional, é muito importante que você preveja no seu projeto o envelope do motor contendo essa proteção, porque lá fora essa proteção é obrigatória. Então, aqui no Brasil a gente permite a remoção, porém é interessante que a equipe pense no empacotamento do veículo, do cofre do motor, pensando nessa proteção. E reposicionamentos de escape, como que está essa questão aí, que vocês podem trazer para nós? Ele acho que vai muito de encontro até com o que o Arthur comentou do snorkel, né? Hoje a gente não está permitindo porque não é um padrão da Honda, né? Então, foi um contato, uma conversa que a gente teve, ele não existe um kit próprio ali, não existe nada que mostre como seria. Mas esse também é já a mais curto prazo para a gente conseguir desenvolver isso para as equipes, sim, que a gente entende que é bem válido e que não é um impacto significativo de desempenho ou segurança ali, só traz benefícios em geral. Legal. E uma pergunta mudando um pouco o tópico, né? A gente está falando bastante aqui de questões de segurança, e a potência do motor é algo que afeta a segurança, né? Uma vez que todo o contexto ele do regulamento ele é feito por uma determinada potência de motor. Então a gente tem uma ligação ali, segurança e potência. E a gente também tem toda uma questão de package aí de motor para existir similaridades. Por que a gente uma equipe não poderia, por exemplo, pegar um motor de 7 HP e meio, 7 HP a menos, né, do que tem e botar no motor no Baja dele? Por que a gente tem essa limitação? Porque aí, além de toda a isonomia que a gente comentou, né, a gente tem o problema da prova de segurança, né? Porque a prova de segurança tem os juízes, tem o treinamento dos juízes, e aí se a gente liberar isso também vai ser um motor a mais ou algo diferente, então a gente vai ter mais uma coisa para inspecionar, mais uma diferença na competição e vai complicar a prova de segurança, que já é algo demorado. Perfeito. Arthur? Outro ponto que se a equipe viesse com um motor com uma potência inferior, a própria dinâmica da competição em termos de carro andando teria que ser toda reconfigurada também, né? Porque hoje vários obstáculos eles são projetados no cenário atual de motores pensando no desempenho dos veículos. Se eu vier com um motor com desempenho inferior, existe um outro trabalho que é redimensionar toda a parte dinâmica da competição. Né? Perfeito. Pessoal, deixa eu só insistir um pouco num ponto da pergunta anterior. O planejamento das equipes, que é uma coisa que nós cobramos que eles façam, o planejamento das equipes depende de ter definições sobre vários desses temas. Nós temos um horizonte de quando vamos ter respostas para várias dessas perguntas ou isso ainda está em aberto? Bom, João, no momento a gente está no processo de rodar esses testes com um parceiro, como eu comentei com a Mauá. Então ele está fazendo isso de forma muito gentil também, né, disponibilizando toda a infraestrutura da Mauá para fazer isso. Então a gente depende também de uma agenda dos dinamômetros, né, para embarcar esses motores, uma agenda interna da própria Mauá.
O que a gente imagina é no próxima emenda do RAT-BSB desse ano, a emenda 7, a gente já incorporar a regra do Honda e do Kohler na regra, né, no RAT-BSB. Lembrando que o próprio motor Briggs, através do informativo, foi divulgado que a última competição que pode ser utilizado no motor Briggs é o fim desse ano. Então, da mesma forma com que a gente avisa com antecedência da descontinuidade do motor, a gente já avisa de antemão que a ideia é estar na próxima emenda os motores novos, e a questão do restritor é um ponto, como eu comentei, depende do parceiro. Então, nada será avisado para ser feita modificações a curto prazo. Sempre vai haver uma divulgação da regra e um tempo para as equipes se adaptarem à regra, né? Então, as equipes podem ficar tranquilas em relação a esse ponto. Só complementando aqui o que o Geller falou, a gente tinha uma meta, que a nossa meta era ter os resultados, mostrar os resultados durante esta competição. Então a gente gostaria muito de ter trazido os resultados. Infelizmente a gente não conseguiu, a gente ainda está rodando os testes. E depois dos resultados a gente ainda tem que analisar os dados, tomar uma decisão e publicar nos informativos, igual ele falou. Então não precisamos aguardar necessariamente a próxima revisão do RAT. As equipes podem acabar recebendo novidades sobre o andamento desse processo via informativos. Sim. E nessa linha da pergunta do João, como é que ficam as competições regionais em relação à motorização? É interessante essa pergunta, né? Ela vai interferir um pouco na resposta que eu dei anteriormente em relação à publicação do RAT-BSB, que sempre é mais ou menos na época de setembro, que é divulgado, e ela entra em conflito próximo às datas das regionais, né? Mas o esquema é o mesmo que vem sendo adotado. Se até então lá a gente conseguir tornar os motores Honda e Kohler via RAT-BSB, vai ser via RAT-BSB. Se não der tempo, vai ser via informativo, como já vem sendo feito. E como eu disse, a questão do restritor ela é algo mais no detalhe e mais delicado, que vai ser avisado com antecedência. Além disso, muitas regionais elas adotam o seguinte esquema. Publicou uma versão, exemplo do ano passado, publicou a versão 6 em setembro de 2024, os regionais mais no fim do ano. Os regionais acabaram adotando a emenda 5, com algumas observações. Então, nunca isso é descuidado, sempre tem-se um cuidado para as regras estarem postas da forma correta. Só ressaltando aqui que o motor ele vai entrar no regulamento do jeito que ele está no informativo hoje. Então as equipes não terão prejuízo nenhum em relação a isso. Só a questão por exemplo, do restritor, da mudança do escapamento, essas coisas a gente ainda está decidindo e elas continuarão restritas por enquanto. Continuarão proibidas. E acho que em relação aos regionais é isso, né? Cada um tem ali as suas regras, as suas particularidades, mas em geral eles seguem, né? Eles seguem o RAT-BSB. E como o Arthur comentou, como as mudanças ficam muito próximas, saem algumas particularidades por informativos e tal. Provavelmente o RAT-BSB ainda não vai estar atualizado com os motores para as próximas regionais, mas temos, né, representantes de suas regionais no Comitê Nacional. A ideia é, né, seguir, como o Pepe comentou, esses dois informativos dos motores para todas as 3 regionais, e qualquer coisa vai ser divulgado mais próximo. E também as equipes podem estar perguntando e podem estar sendo esclarecidas as dúvidas por meio do fórum, e os comitês regionais vão responder. Perfeito. Pessoal, vocês querem, indo para o encerramento aí do nosso podcast, já agradecendo a participação de vocês, vocês querem adicionar mais algum ponto para o pessoal que está nos escutando? Eu gostaria de adicionar um ponto que é essa preocupação que o comitê tem em relação ao tema, que já vem sendo estudado há um bom tempo. Então as equipes podem ficar tranquilas que todas as discussões e as perguntas que surgiram, de certa forma, já estavam mapeadas pelo comitê. Aproveitar também o gancho que o Gabriel falou do uso do fórum, né? Então é importante, quando as equipes tenham dúvidas,
não só falando da parte de motor, mas no segurança no geral, o próprio funcionamento da competição, que elas usem a ferramenta do fórum para fazer esses questionamentos. E também o fórum é uma ferramenta não é só uma rodovia, digamos assim, de uma única via, né? Não é só alguém que pergunta e alguém que responde, mas também é uma ferramenta que as equipes podem utilizar para propor novas soluções e para estar em contato com o comitê de maneira oficial ao longo de todo o desenvolvimento, né? Não em situação só de competição. Perfeito. Bom, pessoal, acho que chegou a hora da gente bater aqui o switch e começar a preparar para o próximo episódio. Agradeço muito a presença, Pepe, Geller e Gabriel, aqui hoje para falar mais sobre esse assunto que está tão na cabeça das equipes. E nos vemos no próximo episódio.